Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. Minha esposa ela tem diagnóstico de TDAH, ela passou por uma consulta com um psiquiatra, que na hora que ela chegou foram, assim, 6 minutos de consulta, literalmente, 6 minutos de relógio, assim, parece absurdo, é absurdo, né? E aí ele olhou na cara dela e falou assim... você se sente ansiosa? E ela respondeu, me sinto. Sabe o que ele fez? Baixou a cabeça e começou a anotar a primeira medicação. Aí ele perguntou pra ela... O primeiro band-aid pra aquela ferida, assim. Parece, né? E aí ele perguntou pra ela assim, o quanto você se sente ansiosa? Muito ou pouco? Ela falou, eu tenho muita ansiedade. Aí ele, segunda medicação. Aí ele perguntou pra ela, você já teve ou sim, já passou por depressão? Ela, já. Terceira medicação. Aí ela falou assim, peraí. Aí ela foi falar com ele, olha, eu vim aqui para uma investigação do TDAH, o meu marido é um profissional da área de saúde e ele já relatou várias coisas para mim e faz muito sentido na minha identificação, porque eu passei por várias dificuldades na minha fase do desenvolvimento infantil, da adolescência, eu era taxada de preguiçosa, que não queria estudar. Então, quando ela relatou isso, ele falou, tá, mas é o quê? E eu vim aqui investigar se eu tenho TDAH. Sabe o que ele falou pra ela? Você já está diagnosticada. Não, você não está dizendo que você já tem? Nossa, cara, que até grosseria, né, velho? Negócio pois louco. Que doideira, velho. E aí, assim, é óbvio que isso gera um peso muito maior pra ela, né? Porque ela se sentiu muito culpada, muito mal, triste, né? Em vez dela ficar com a sensação de raiva daquele profissional, ela saiu chorando da sessão. O paciente, ele busca segurança no profissional, né, cara? Ela saiu chorando da consulta, né? E aí, se você for parar pra olhar, quando ela chegou em casa e eu fui entender tudo que veio acontecendo, quando eu fui parar pra olhar a receita que ele colocou, sabe o que ele colocou? A primeira medicação, baseada na pergunta dele, que foi, você se sente ansiosa? Foi estalopram. É uma medicação para redução dos níveis de ansiedade. Ele só perguntou para ela, ele não fez nenhuma escala de avaliação, não ouviu mais dela para entender esse nível de ansiedade dela. Basicamente, ele passou a medicação. O segundo era uma medicação utilizada para a regulação do humor. Tá? E o terceiro era um antidepressivo, baseado na pergunta dele também. Então, assim, ele fez perguntas muito simples, genéricas, e passou uma medicação para ela. Mas em nenhum momento ele viu ela como uma mulher adulta com TDAH, que tem uma facilitação enorme para desenvolver outras comorbidades. Para você ter noção também, o transtorno de ansiedade generalizada, ela é a principal comorbidade para adultos com TDAH. Então, 70% ali na literatura, mais ou menos, dos adultos com TDAH tem transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa com TDAH tem uma propensão maior a desenvolver outras comorbidades, bem como o humor deprimido, por exemplo, a bipolaridade também. Então, ele já foi medicando ela baseado nas perguntas mais simples. Você se sente ansiosa? Quanto de ansiedade você tem? Você já teve humor deprimido? Então, assim, é um profissional que tem uma dificuldade de diagnosticar o TDAH na fase da vida adulta. Por isso que fica muito confuso. Muitas pessoas recebem um diagnóstico de bipolaridade, é tratado como depressão, quando na verdade é um TDAH não tratado, né? E aí você desenvolve um monte de comorbidades, uma ansiedade muito grande, porque ansiedade é até social. Perfeito. Você tem questões sociais, dificuldade de se regular. Pô, aí você vai sair de casa, você já começa a lembrar de tudo que aconteceu nos últimos anos. Então como é que você convive com uma ansiedade no teu cangote? A minha esposa, ela tem uma questão muito relacionada a apresentações. Ela se desregula muito quando ela tem uma demanda de apresentar alguma coisa, trabalho de faculdade, ou fazer isso, justamente por causa desse ponto. Porque ela já fica se culpando. Será que vão rir de mim? Eu não consigo fazer, nem executou e tal. Então ela passou por esse problema, né, relacionado à identificação diagnóstica. Até cair na mão de um bom profissional para... Com agora uma avaliação, um tempo de sessão diferente, uma escuta diferente, aí recebeu o diagnóstico correto do TDAH, a medicação e indicação terapêutica da conduta correta. Medicação, mas psicoterapia e toda essa mudança de hábitos que eu já tentava aplicar diretamente para ela. Então, esses sintomas do TDAH, ele pode ser sim confundido com alguns outros transtornos. Bem como, por exemplo, eu sou um indivíduo do desenvolvimento normotípico, neurotípico propriamente dito, tá? Eu não tenho TDAH. Certo.
Mas você já parou pra pensar que se eu dormir muito ruim, tiver uma péssima qualidade do meu sono para que aconteça alguma coisa, no outro dia eu vou sentir uma dificuldade atencional. Posso ter um aumento da minha ansiedade, fadiga cerebral, não tenho uma boa memória de trabalho, não tenho um bom funcionamento executivo, porque é inerente a todo mundo ter isso quando a gente é impactado pelo ambiente. Então são sintomas que podem acontecer naturalmente com todo mundo. Sintomas humanos. Perfeito, todo mundo pode ter. E eu falo isso para todo mundo. Cara, todo mundo pode ter dificuldade atencional. Hoje a gente vê muito crianças que ficam muito tempo nas telas tendo prejuízos de funcionamento executivo, tendo uma disfunção executiva. Mas não necessariamente a gente tem que dizer que tudo é TDAH. Vamos fazer uma boa avaliação. Pode ser TDAH, pode até ser. Mas vamos entender primeiro o que acontece no contexto ambiental dessa criança. Vamos fazer uma boa avaliação neuropsicológica. Vamos fazer uma avaliação psicológica desse indivíduo para entender. Vamos ver até as questões. Poxa, quantos médicos às vezes não perguntam: peraí, mas seu pai tinha TDAH? Sua mãe tinha TDAH? Investigação de verdade. Investigar, cara. É isso que a gente sempre fala. E uma pergunta, aproveitando o gancho. Na sua opinião, até pelo que você vê na clínica, etc., qual que seria o diagnóstico ideal, assim, para um adulto e para uma criança? Muito bom. Essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta relativamente muito capciosa, tá? Porque hoje a gente vê um embate muito grande ali de psicólogos e profissionais da área da medicina brigando por questões relacionadas ao diagnóstico. Então, o primeiro ponto que fica muito claro. O psicólogo e qualquer médico com CRM válido pode dar diagnóstico de transtornos, certo? Pode. O psicólogo e o neuropsicólogo tem diferença nessa... Tem. O ponto é o seguinte, os dois podem dar diagnóstico, mas eu sempre falo, é muito melhor você buscar um psiquiatra, se você for adulto, um neuropediatra, porque esse profissional médico é o profissional que se aprofundou por conhecimento da atividade neurobiológica de uma pessoa com transtorno. Então ele é um profissional que está ali capaz para identificar, poxa, o que está acontecendo no cérebro desse indivíduo para que ele tenha ou não tenha um transtorno. Tá, nessa área. O psicólogo pode dar diagnóstico, sim, de transtornos mentais. Isso ele é respaldado por lei. O neuropsicólogo é um cara especializado na psicologia, tá? Para fazer avaliações e testes chamados psicométricos. São os testes que vão avaliar o desempenho, por exemplo, de funcionamento executivo. Então a gente tem vários testes ali validados que dão escalas de pontuação acerca do funcionamento executivo de uma pessoa. Então o neuropsicólogo pode submeter, por exemplo, o Yuri a uma bateria de testes para saber como que está a concentração sustentada do Yuri, como que está ali a capacidade de raciocínio lógico, a memória de trabalho, a capacidade atencional desse indivíduo, o recall de memórias dele. Então ele é submetido a uma série de baterias de testes. E com isso você vai ter uma pontuação, certo? Você tem um score ali na sua avaliação neuropsicológica e que se você diferir dos scores tidos como aceitáveis, você tem um prejuízo naquela escala comportamental. Então a avaliação neuropsicológica é uma avaliação relativamente muito requisitada por alguns psiquiatras para entender o melhor contexto cognitivo que aquele indivíduo está se colocando, né? Então você tem como avaliar essas funções. Então se eu fosse uma pessoa que tivesse a capacidade de dizer assim, nossa, você, Yuri, chegou e, poxa, Igor, eu tô ali querendo me identificar, querendo saber o que eu tenho. Qual é a melhor sugestão que eu posso te dar? Busca um psiquiatra, já que você é adulto, especializado ali no TDAH, no autismo, tá? Faz uma consulta, uma avaliação com ele. Sugere para ele, caso você nunca tenha feito, fazer um requerimento para fazer uma avaliação neuropsicológica. Tá? Certo. Se você não faz nenhum acompanhamento psicológico. Principalmente se ele só está tentando investigar alguma coisa na fase adulta. Perfeito, perfeito. Pela primeira vez. E aí busca um psiquiatra, porque é adulto, né? E aí sugere para ele também, nossa, doutor, você conhece algum psicólogo bom que você possa me indicar para fazer uma avaliação psicológica também? Porque esse é um dos melhores caminhos onde você vai ter ali uma série de testes que vão revelar como que está o teu funcionamento cognitivo. E são testes que geralmente os médicos não passam, fica a critério dos psicólogos. Né? Perfeito. Eu costumo dizer que muitas vezes a pessoa é diagnosticada por um bom médico, um médico assim de dezenas de anos de carreira. Ele olha para você, ele avalia ali, e ele fala, não, beleza, você tem TDAH. Talvez ele pode até acertar na mosca, mas é aquela coisa, acertar na mosca com o olho vendado. Mas, tipo assim, se você fizer mais completo, você reduz a chance de ter um falso positivo, por exemplo. Exatamente.
Exatamente. E eu digo que, assim, com o boom da rede social, a rede social é muito boa, né? A rede social foi quem levou você, foi quem me trouxe a nos conhecer. A rede social, ela faz com que você consiga atingir um público que você não vai atingir se você ficar só aqui na sua cidade. Mas ao mesmo ponto que a rede social é muito boa, ela pode ser muito perigosa. Porque tem muita gente falando de TDAH sem o mínimo de conhecimento, né? Então a gente já tem pesquisas publicadas acerca desse tema. Então tem uma pesquisa muito legal publicada na plataforma... pode citar o nome da plataforma aqui? Pode, à vontade. No TikTok, né? Onde os pesquisadores avaliaram os vídeos que falavam e traziam conteúdos sobre o TDAH especificamente. E eles avaliaram 100 vídeos, os vídeos mais relevantes das hashtags, né? E eles viram, sabe o quê? Mais da metade desses vídeos tem conteúdos completamente errados sobre o TDAH. E mais da metade desses vídeos são de relatos pessoais, não são de profissionais da área de saúde.